amiga presenciou a seguinte cena num supermercado. Uma criança, uma menina, queria a todo custo convencer sua mãe a comprar um determinado doce. A mãe disse não, mais de uma vez. De repente, a criança se atirou no chão e começou a gritar, chorar, espernear, pedindo o tal doce. A mãe abaixou-se e, enquanto tentava fazer a menina se levantar, repetia: "Calma, Mônica, calma, Mônica, calma, Mônica." Até que a criança parou e se levantou como se nada tivesse acontecido. Minha amiga, surpresa, voltou-se para a mãe e disse: "Nossa, eu queria lhe dar os parabéns pelo modo como você lidou com a Mônica, com tanta paciência." A mãe olhou para minha amiga, sorriu e disse: "Obrigada, mas a Mônica sou eu." Será que se estivéssemos nos anos 50, essa mãe agiria da mesma forma? O que mudou na educação dos filhos nas últimas décadas? Será que educar nos dias de hoje é fazer como a Mônica e conseguir repetir para si mesmo: "Calma, calma, calma"? Ai, que saudades que eu tenho da Aurora da minha vida. Não gostava da comida, mas tinha que comer mais. Espinafre e beterraba, e era fígado, e era fava, e tudo que eu não gostava em porções industriais. Que aurora, que sol, que nada. Vai já guardar os brinquedos? Menina, não chupe os dedos. Não pode brincar na lama. Vai já botar o agasalho. Vai já fazer a lição. Criança não tem razão. É tarde. Vai já para a cama. A primeira coisa que a gente precisa lembrar, nesse momento que nós vamos falar de educação de filhos, é que a educação de filhos se dá dentro de uma família. Vamos falar um pouco desta família que tinha um caráter hegemônico até o final dos anos 50. É claro que nós tínhamos exceções a essa configuração que eu vou dizer, mas elas eram muito exceções, né? Hoje nós não temos exceção, nós temos diversidade. Na época era exceção mesmo, era um número muito reduzido de famílias que escapava ao seguinte desenho: um homem e uma mulher que se encontram e se unem pelos sagrados laços do matrimônio, que vai durar até que a morte os separe. Dessa união nascem filhos, filhos no plural, e eles são responsáveis, esses dois, né, pela educação desses filhos, até que eles sejam capazes de viver por conta própria. Ao homem cabia, basicamente, o papel de provedor desta família, provedor material. Em geral, é uma família numerosa. E a mulher, erroneamente, a gente costuma pensar que a mulher, nessa época, não trabalhava fora. Eu gosto de dizer, não tinha trabalho remunerado, porque trabalho toda mulher tem, né, se tem família. Mas boa parte das mulheres já tinha, sim, um trabalho remunerado, e muitas delas na educação formal, ou seja, na própria escola, né? Vamos lembrar que quase até hoje a educação escolar é do gênero feminino. Mesmo com o trabalho remunerado, cabia à mãe a maior parte da responsabilidade da administração da família. Isso incluía o marido, o pai das crianças. Não se tratava de administrar os filhos, mas a família como um todo. Ela não entrava nos conflitos, mas ela tinha a função de harmonizar a família. E era uma época que os conflitos não eram bem vistos. Conflito era sinônimo de problema, né? Homens e mulheres sabiam como se comportar quando se tornavam pais e mães, porque havia um pacote social a esse respeito, que eles assumiam plenamente, e tinham o retorno social, e, interessante, né, esse retorno social lhes conferia uma autoridade. No momento em que o homem e a mulher ganhavam esse caráter de autoridade, eles tinham muita tranquilidade na lida com os filhos. E eu vou usar essa expressão porque era muito utilizada até os anos 50. Né? O papel educativo, então, era muito mais tranquilo, porque era apenas cumprir aquilo que já estava determinado. Né? E o que era isso? O que é mais importante no primeiro momento? Cuidar desses filhos. E era um cuidado muito cuidadoso, muito delicado, né? Era protetor. Era
uma tentativa de fazer com que os filhos caminhassem sempre em frente e, é claro, numa determinada direção. Uma direção que os pais determinavam qual é que seria. Então, independentemente do gosto ou do desgosto dos filhos, era para aquela direção que os pais determinavam é que eles tinham que ir. Os valores do mundo, nesse momento, eles eram em número menor do que nós temos hoje, e eles tinham assim um pacto social em torno. Ou seja, a maior parte das pessoas, principalmente que tinham filhos, partilhava esses valores, compartilhava, aceitava. Isso não significa, gente, que não havia discordância, que não havia exceções, insisto em dizer, mas como era a tentativa de então, era de fazer com que um mundo homogêneo pairasse no ar, as exceções eram escondidas, os conflitos eram colocados debaixo do tapete, as discordâncias eram caladas, né? A repressão valia em todos os sentidos. E, quando eu uso a palavra repressão, eu não me refiro a uma questão política. A gente aprendeu a fazer uma coisa de sinônimo, né? Não, eu estou falando repressão assim. É preciso aceitar porque é assim. Era quase da natureza da sociedade que fosse assim e pronto, né? Então, cabia aos pais para exercer sua autoridade, que eles faziam isso com gosto e com propriedade, e cabia aos filhos, então, o quê? Obedecer. Não tinha outra alternativa. Em relação à obediência, eu quero fazer aqui uma observação. É muito comum hoje, quando os mais velhos, da minha idade, por exemplo, falam dessa educação familiar, ou ao contrário, gente muito nova falando de um tempo que não conheceu, né, mas que ouviu dizer, é muito fácil a gente ouvir o seguinte: mas a educação daquela época era muito autoritária e os filhos tinham medo dos pais. Todo mundo acho que já ouviu isso, né? E eu devo dizer que era verdade. As crianças tinham medo do olhar, às vezes, né? A família saía e era absolutamente fundamental que o comportamento em sociedade fosse corretíssimo. Então, se uma criança ou um adolescente fizesse alguma coisa que os pais não achassem correto, bastava olhar. Então, aquele olhar de eu sei que você está fazendo era o que bastava, muitas vezes, para fazer parar, naquele momento, o que ele estava fazendo. E se o olhar, às vezes, não fosse suficiente, aí vinha uma palavra ou simplesmente pegar pela mão e tirar da situação, né? E não pensem vocês que esse comportamento socialmente adequado que os pais desejavam fosse realmente necessário. Mas o mais interessante é que hoje nós tratamos essa questão do medo como se fosse assim um pavor, né? Hoje nós temos medo que os filhos tenham medo dos pais, ok? Mas vocês têm ideia de que medo era esse? Era medo de apanhar, né? A autoridade desses pais era tão grande que quase eles não precisavam recorrer à surra. E quando recorria era já a cinta, né? Não era um tapinha, não. Mas não precisava chegar nesse ponto, porque o olhar bastava. Lembrem-se disso. Então, que medo era esse? Era o medo de perder o amor dos pais. Um medo que, na verdade, permite a existência, a organização da família em torno da sua mais importante função, que é colocar os mais novos, os filhos aí na questão, né? Na sociedade. E, para isso, precisa passar pelo processo educativo. No próximo bloco, a escola da década de 50 ensinava ou educava? Os pais passavam longe da vida escolar dos filhos. Longe. Era muito comum que os pais não soubessem o nome da professora do filho. Na década de 50, a educação se resumia a uma fórmula bem simples. Pais mandavam e filhos obedeciam. O pacto era esse e, em geral, ninguém discutia. Às vezes, um não nem precisava ser dito.
Bastava um olhar, aquele olhar do pai. Aliás, o papel dos pais era claro para todos, inclusive para a escola. Mas então vieram os anos 60. Quero falar em especial um pouquinho agora sobre o papel da escola nesse período, né? Como eu disse rapidamente para vocês, todo mundo que podia queria colocar o filho na escola, mas não era todo mundo que queria que podia, que conseguia. Né? Nesta época, a escola era muito, muito elitizada. E não se trata de mensalidades altas, porque a escola era pública, mas elitizada porque ela oferecia pouquíssimas vagas. E, portanto, dessas pouquíssimas vagas, quem conseguia se manter na escola eram crianças de famílias mais abastadas, que tinham cultura, que tinham um laço intelectual já como um hábito familiar, né? Boa parte das pessoas queria que os filhos fossem para a escola, porque a escola daria uma garantia de bom futuro. E era verdade. A escola garantia mesmo um futuro melhor, e a escola garantia, inclusive, que essa nova geração que começava a frequentar a escola se tornasse melhor que a geração que lhes trouxe a vida, né? Que seus pais, o que hoje já é bem mais difícil. Na época, os pais queriam que os filhos fossem para a escola e que dessem certo na escola. Não havia essa neurose em torno do aproveitamento. Tem que dar certo, pronto. E quando não dava, era simples, muito simples, tirava da escola. Tirava da escola sem fazer nenhum discurso moralista, sem levar nenhum profissional para medicar ou dar um diagnóstico, tirava da escola e colocava para aprender um trabalho, ou para ajudar os pais, ou para ser aprendiz mesmo, né? Tinha um outro nome nessa época, não me lembro agora. Do exercício de alguma profissão, fosse ela qual fosse, né? Como a maioria dos pais queria colocar na escola, os que conseguiam, colocavam. E o que eles esperavam dos filhos na escola? Que eles aprendessem. Que eles tivessem boa nota, principalmente de comportamento. É bom lembrar que havia a expectativa dos pais do comportamento social adequado. Isso é bom, é bem importante a gente lembrar, porque a gente vai ver que mudou totalmente, né? Então, havia uma avaliação de nota de comportamento, que, por mais que hoje, e já anos atrás, a gente tenha estudos, cada escola era um conceito subjetivo, né? Cada escola tinha lá uns parâmetros, algumas referências, cada professor tinha liberdade e autonomia para fazer o seu julgamento, mas o que os pais queriam era nota azul de comportamento. Se viesse nota vermelha lá de matemática, de inglês, latim, nessa época tinha, né, francês, os pais entendiam, mas davam duro para você estudar. Agora, a nota vermelha de comportamento era inaceitável. Isso deixava esta família indignada, né, porque não era para isso que eles tinham educado os filhos. Agora, é bom lembrar também que aprender na escola era fácil, mais fácil que hoje, porque a escola era o único lugar que ensinava criança e adolescente. Se alguém quisesse aprender a ler e escrever, tinha de ser na escola, não podia ser em outro lugar, a não ser famílias mesmo muito abastadas que podiam contratar, tinha um nome nessa época, preceptores, né, para os seus filhos. Aí eles poderiam aprender em casa. Mas isso era um número muito pequeno de pessoas. Aprender a ler e escrever era na escola, aprender a fazer conta era na escola. Vamos subir um pouquinho. O que é a geometria? Na escola. Resolver uma raiz quadrada na escola. Entender o que é um problema? Tudo na escola. Né? Tudo. Inclusive, essa coisa que hoje a gente chama de orientação sexual, educação sexual, a escola se preocupava com isso, a não ser na disciplina biologia. Ou seja, era uma questão do conhecimento científico, só isso. O resto, que se dane. E os meninos se viraram muito bem. E as meninas também. Né? Então, assim, a escola era apenas
mas um instrumento que os pais que podiam davam para que os filhos pudessem crescer, ter um futuro melhor. Não era um instrumento diferenciado, não era hipervalorizado, era mais um entre tantos, só isto. E, portanto, não havia toda essa pressão sobre criança, de lição de casa, fez lição, não fez, tem trabalho, não tem, cria a prova. Os pais passavam longe da vida escolar dos filhos, longe. Era muito comum que os pais não soubessem o nome da professora do filho, né? Porque não havia comunicação escola-família. E por que isso? Vamos lembrar do mundo homogêneo, que todo homem sabia ser pai, toda mulher sabia ser mãe, e toda pessoa sabia ser professor. Então, a gente não tem que discutir nada, cada um faz o seu papel, cada um sabe como fazer isso melhor, e todo mundo confia em quem exerce esse papel. Que conclusões a gente pode tirar? Assim, qual é o lugar ocupado pelos mais novos nesse contexto social, cultural, de mundo? Nenhuma criança queria ficar perto dos adultos. A vida perto dos adultos deveria ser muito chata, né? Então, as crianças se separavam, iam brincar. Elas davam um jeito de ficar distante. O mundo adulto não interessava as crianças nesse momento, porque é quando elas estavam entre si, entre seus pares, é que elas podiam construir uma outra maneira de ser, do que fazer, de estar e tudo mais. E como as crianças eram vistas pelos pais? Né? Com uma responsabilidade que eles precisavam dar conta. Basicamente era isso, né? Assim, era o sonho da vida deles ter filhos? Não. Era quase uma fatalidade, porque vamos lembrar que até o final dos anos 50, nós tínhamos poucos e nem sempre eficientes métodos contraceptivos, né? A pílula vem nos anos 60. Então, era assim, casar e ter filhos. Era quase inevitável. E, tendo filhos, é preciso dar conta deles. Nos anos 60, tudo começa a se transformar rapidamente e radicalmente. Em primeiro lugar, o mundo passa de homogêneo a diverso. Muito diverso, né? Isto significa que tudo que valia até então, até 1959, passa a ser relativo, né? Mas quando eu digo tudo, é tudo mesmo, gente. Tudo, tudo, né? O que é ser homem, o que é ser mulher, o que é ser pai, o que é ser mãe, o que é ser filho, qual é a função da educação, quais são os valores sociais que a gente partilha. É claro que a sociedade, como um bloco, priorizou alguns desses valores, né? Priorizou não, colocou no topo. E alguém tem dúvida que o valor principal hoje é o consumo? Não temos, né? Não temos dúvida nenhuma. E a gente já passa essa lição para os filhos antes que eles consigam aprender. Quando eles estão ainda em época intrauterina, as mães estão enlouquecidas consumindo revista que fala sobre ter filhos, livros que falam o que esperar quando você esperar, enxoval, maternidade, enfeites, vídeo. É um show hoje, né? Ter um filho é um espetáculo que precisa ter uma aparência grandiosa. Ter filhos virou agora uma escolha. Hoje nós podemos escolher ter filhos ou não. Inclusive, quando a gente tem problema, mesmo assim, a gente pode escolher ter filhos, né? Porque as ciências se desenvolveram tanto que é possível hoje driblar dificuldades que a natureza impõe. E os filhos hoje, eu falei disso na última vez que estive aqui, esse foi o meu tema, né? Que os filhos viraram um grande objeto de consumo. É um sonho de consumo das pessoas ter filho hoje, né? E ter o próprio filho. E quando eu digo o próprio filho, é porque as pessoas se apossam de seus filhos hoje. É meu filho, é o meu bem, é o meu filho. E esse meu é mais forte que filho. Comecem a escutar um pouco, né? É o meu filho. Vocês percebem, né? É mais importante o meu do que o filho. Por quê? Qual é o valor social lá no topo mesmo?
O consumo. E o consumo leva ao ter, né? É importante ter. Não importa o que eu vou fazer com ele, mas que eu tenho, tenho. E o segundo valor que nós priorizamos como sociedade, e aí eu falo como sociedade, né? É claro que nós aqui podemos discordar, mas a sociedade concorda nesse sentido. O consumo e a competição. Aliás, eles estão intimamente ligados, né? Muito ligados. Se vocês pararem, em alguns momentos, para assistir principalmente peça publicitária de qualquer coisa, vocês vão ver que o que eles instigam é a competição. Fulano já, o seu vizinho já tem, você não tem ainda, né? Olha essa família que tem, como fica legal. E a sua? Como é que é a sua família? Isso vai de margarina a carro, né? Todos apostam na competição. Por quê? Porque a sociedade tem muita competência, tanta competência, que hoje qualquer um de nós tem dificuldade em se declarar ou tentar não ser competitivo. É considerado uma pessoa fora da... Tem uma expressão que eu acho maravilhosa, que agora me fugiu. Fora da luz ou da curva, enfim. Fora, não. Ah, que ingenuidade, imagina, não quer competir, que é isso, que ingenuidade. Como se antes, até 59, a vida não fosse competitiva. Não era um valor exacerbado. Vejam bem, a vida sempre exige uma competição com a gente mesmo. Não é isso? Né? Então, até 59, as pessoas competiam consigo mesmo. Por exemplo, vou voltar a um exemplo da escola que é muito simples. Né? Quando o filho ou a filha trazia uma nota vermelha, eu falo vermelha para pegar o espírito da época, porque assim, acima de 5 era azul, abaixo de 5 era vermelha. Quando o filho ou a filha trazia uma nota vermelha, os pais não se preocupavam se o vizinho tinha nota azul. Se preocupavam assim, mês que vem você vai melhorar pelo menos 1 ponto esta nota. Então, era uma competição que a criança ia travar com ela mesma. Ou seja, ela tinha que se tornar melhor que ela tinha sido até então. E hoje, nós mudamos o foco. Né? Hoje é competir com o outro. Se o outro pode muito menos do que meu potencial poderia, estamos ferrados. Né? Mas, assim, se eu ultrapassei o outro, estou satisfeita. Pronto. É isso que a sociedade determina. O que é ser homem e o que é ser mulher hoje? Nós não sabemos, nós estamos construindo. E mais interessante, né? Nós não estamos construindo uma maneira de ser mulher ou de ser homem. Múltiplas. Múltiplas. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, gente, porque lembram aquilo que eu disse até o final da década de 50? Todas as crianças vão para aquela direção, e os que não conseguem, porque de alguma maneira ou não querem, vão para aquela direção. Hoje, nós temos muitas direções. E, portanto, todo mundo pode caminhar. Porque não é todo mundo que precisa ir no mesmo caminho e na mesma direção.